pessoal da torcida tricolor, estou aqui no Morumbi, numa noite histórica, numa noite muito importante para o clube, que é a inauguração desse espaço aqui, Caminho dos Ídolos, em que 99 atletas do São Paulo são homenageados e deixam sua história para sempre, né, nesse lugar aqui do clube. É um registro muito importante, um evento que foi muito bacana porque reuniu muitas pessoas, muitos jogadores que não estavam aqui, estavam representados pela família. E por que esse evento é importante? Porque é um resgate do passado do São Paulo, da identidade do São Paulo. Quando a gente pega o hino e vê as tuas glórias vêm do passado, a gente percebe que no DNA do São Paulo está o respeito pelos ídolos. Sempre fez parte da diretoria, fez parte de funcionários do clube, ex-atletas, pessoas que amam o clube, porque isso ajuda a dar norte aos novos atletas, aos jogadores que estão em formação. O jogador que hoje veste a camisa do São Paulo entende o peso da camisa que ele está vestindo, porque ele vê esses ídolos do passado e todos esses títulos, todas essas conquistas estão presentes. E não por acaso que o São Paulo começa a resgatar seu futebol, começa a resgatar seu momento. Então, essa é uma noite emblemática, essa é uma noite para celebrar. E o que é mais interessante, o presidente Leco hoje falou que no fim do ano teremos um outro encontro desses atletas, que deve ser uma coisa que vai acontecer com frequência. E que assim seja, porque isso é o resgate. Mais importante, às vezes, que o título é estar no caminho certo. O São Paulo está no caminho certo. Que os frutos aconteçam. Mas pelo menos agora a gente sabe que a gente está fazendo de tudo para que assim seja. Um abração para todo mundo e acompanhe o que a gente pegou agora nessa noite maravilhosa. Tá gravando já, né? Só para deixar registrado que falar com o Zete é sempre para mim uma emoção, que é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Zete, a gente está numa noite de celebração, de deixar o nome na história, mas também uma noite de legado. E você fez história no São Paulo, conquistou tudo que podia ser conquistado, mas também deixou um belo legado, né? Porque deixou um goleiro também que fez muita história. Como é que é se situar, que assim, tá num clube dessa grandeza, marcar seu nome para sempre e ainda deixar como sucessor um cara que é reconhecido como um dos maiores ídolos da história do clube? Bom, eu fico feliz, né? Primeiro por essa homenagem, né? De estar marcado na história, não tem como, né, apagar, mas dentro desse palco, desse templo aqui que é o Morumbi, né, a gente está aqui com esse caminho da fama aqui, é super legal. Quer dizer, tudo isso aconteceu, né, há muito tempo, não há dúvida, pela dedicação, né, daquele grupo, né, desde 90 até 96, dezembro de 96 que eu fiquei aqui. E claro que veio o Rogério Ceni, né, que foi um cara que aos poucos ele foi ganhando espaço e está aí também marcado o nome dele na história do clube, né? Eu acho que a posição de goleiro é uma posição diferente, né, para você trabalhar. Você acaba se dedicando de uma forma também diferente. Eu falo que o Tele Santana, na época, quando ele dava palestra, né, para os jogadores, ele não chamava o goleiro não era jogador, né, estava sempre à parte, né, a gente chegava, já tinha terminado a preleção no treinamento, né. Então, eu acho que a posição de goleiro ela é diferente nesse sentido de você estragar o espetáculo do atacante. É o que a gente fazia, né? Eu acho que eu tive a sorte, o privilégio de jogar no São Paulo, né? Eu não acredito em sorte, mas eu acho que o destino me trouxe para esse clube fantástico e marcar mesmo, ser eternizado aí na história do clube. Com títulos, né? Eu acho que os ídolos eles se consagram ganhando títulos, né? E foi isso que eu consegui fazer na minha trajetória no São Paulo. E, cara, é só felicidade, né? Não tem o que falar mais, né? Mas é a alegria de ser lembrado e com tantos nomes aqui, né? Com tantos caras fantásticos como, né, Valdir Pérez, que passou aqui, grandes goleiros, né? O próprio Rogério Ceni que veio, né, depois e a gente torcendo aí para os grandes goleiros, né, da atualidade do São Paulo que possam buscar títulos, né? Isso que vai marcar essa nova geração. E o papel do Valdir de Moraes, que foi talvez o melhor treinador de goleiros que o Brasil teve? Sem dúvida. O Valdir, na minha opinião, foi o mestre de todos, né? Até pela formação de grandes goleiros, porque os maiores goleiros do futebol brasileiro, desses que eu citei, né? O Valdir, o Carlos, o Rogério teve a oportunidade de trabalhar, Tafarel, né? Eu vou esquecer um monte, né? O Sérgio Guedes, né? Então, Veloso e inúmeros, né, goleiros que passaram na mão do Valdir e sempre com uma característica, né, muito legal assim de executar os movimentos, né?
E bacana. Eu hoje tenho uma academia de goleiro que me inspirei lá no Valdir de Moraes, sem dúvida, ele que foi o mentor de tudo isso, né? Maravilha, parabéns pelo trabalho e sucesso na Fechando o Gol. Obrigado, valeu. Dario, deixar o seu nome na história de um clube tão grande quanto São Paulo. E mais do que isso, uma noite dessa, pensar que você deixou um legado, né? Porque o Lugano é um pouco desse legado. Como é que você se sente e como é que você vê essa trajetória do São Paulo resgatando isso? De trazer os ídolos do passado para dar um norte, de repente, para essa geração de agora. Muito bom, né, a iniciativa, a atitude do São Paulo, né, da diretoria, de fazer uma homenagem, de homenagear com um caminho, com as fotos dos ex-jogadores que fizeram história. E São Paulo é um time que tem muita história e tem grandes jogadores aqui em toda a história. Então, é muito bom fazer parte disso, eu me sinto lisonjeado, me sinto muito feliz de estar aqui. E também hoje, nessa festa que foi muito legal, rever os amigos não só os jogadores, sino os diretores também, que também eles são parte desses campeonatos, desses triunfos, porque eles fizeram muito pela gente, deram muito apoio, estavam junto com a gente e são ganhadores também. Então, eu me sinto orgulhoso de fazer parte e me sinto feliz de estar aqui nessa homenagem tão bonita que o São Paulo fez para os ex-jogadores. E você vê agora o São Paulo no caminho certo, trazendo Raí, Ricardo Rocha, Lugano? Sem dúvida, eu falei isso para eles, falei, você está fazendo um belo trabalho, junto com a diretoria, junto com a comissão técnica e junto com os jogadores. Eu acho que todo mundo unido, todo mundo trabalhando duro, trabalhando forte, mas bem. Dessa forma, você vai conseguir novamente os campeonatos que o São Paulo sempre almeja, que sempre tenta conseguir. E uma última pergunta, a gente fala do São Paulo ser o tricolor, mas tem uma alma celeste. Tem jogadores uruguaios que fizeram história, como você, como Pedro Rocha, como o Lugano, né? Assim, tem agora o Aguirre. Como é que você se sente sendo parte dessa história, dessa trajetória, e quão bem faz esse sangue, essa garra uruguaia? Bom, acho que começou tudo, né? Foi Pedro Rocha e Forlan, que ganharam o primeiro campeonato pelo São Paulo, creio que foi 75, e de aí eu vim por isso, porque eles já estavam saindo do São Paulo ou se aposentando, e aí eu vim nessa aí. Depois eu abri caminho para os outros virem também, e aí vai um abriu caminho para o outro. Então eu tenho que agradecer a eles, né, que fizeram. E acho que é uma identificação muito boa de os jogadores uruguaios vêm aqui ficar muito tempo, longo tempo e ganhar título. É muito bom isso e eu me sinto muito honrado de fazer parte desses jogadores. Você que viveu uma era, o começo da era de ouro do São Paulo, os menos do Morumbi e tal, e continuou no futebol. Qual a diferença do tipo de jogador que se produzia naquela época e nessa época hoje, que tudo é mais midiático, tem as redes sociais, o quanto isso pode, de repente, estar atrapalhando esses novos jogadores? Eu acho que o jogador, quando ele aparece para um time profissional, e principalmente os times grandes, como os daqui da capital, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, né, Flamengo, os times do Rio de Janeiro, eu acho que existe uma valorização enganosa, porque o jogador não está preparado ainda para enfrentar a cultura lá da Europa, o frio da Europa, a comida da Europa, o idioma, a esposa não está preparada para viver lá. Então eu acho que ele precisa primeiro aprender aqui, crescer aqui, vivenciar os desafios de Copa Libertadores, saber o que é ser campeão, saber o que é cair para a segunda divisão, para quando forem encarar um desafio grande, não bater lá e voltar. Não, chegar lá e ficar 10, 13 anos, como foi o caso do Aldair. Eu fiquei 12 anos da minha vida jogando lá fora, mas por quê? Porque tinha uma família estruturada, porque tinha gente que me apoiava. Então aí a vida fica, não é que ela fica mais fácil, ela fica menos difícil. E aquilo que o cara sabe fazer melhor, que é jogar futebol, acaba florescendo. Então eu acho que por isso, eu acho que falta uma maior preparação aqui, antes de liberar o jogador para ir viver a vida lá fora, independentemente do dinheiro. E Aloysio, uma homenagem dessa de um clube grande como esse, como é fazer parte do grupo que está sendo homenageado e deixar seu nome registrado para a história do clube? É verdade, né? Uma emoção muito grande, cara. É uma honra,
acho que a ficha não cai ainda, né? E vendo esses ídolos aí que eu vi jogar, eu era torcedor antes de jogar futebol, trabalhava e hoje está aqui perto deles, eu acho que merecidamente, eu acho que parabéns o Raí, parabéns o Ricardo Rocha, parabéns o Lugano, a diretoria toda, o presidente, por fazer a homenagem que eles merecem. Então, eu estou aqui sem palavras, né? Tomei uns Danone para segurar a emoção. E você enfrentou... Muricy, você fez história como jogador, depois como técnico, e hoje você vê vários ex-atletas do São Paulo rodeando o clube. Era uma característica do clube que um tempo se perdeu e agora parece estar voltando. Qual a importância para a formação de um atleta ver um ídolo do passado e esse carinho desses ex-atletas com o clube? É muito importante, você falou bem, ou seja, teve um tempo atrás que sempre havia uma festa, né? Eles se encontravam no CT, era muito importante porque isso traz coisa positiva para o clube e também lembrar dos jogadores, né, que passaram aqui, fizeram história. Eu acho que isso é fundamental. A diretoria de São Paulo foi muito feliz de fazer esse encontro. Eu acho que deve fazer mais, porque é muito legal, um reconhecimento, né, do que os jogadores fizeram aqui. E eu acho que está todo mundo muito feliz. E você não só marcou história como jogador, até bastante reverente, diferente, mas como treinador ganhar 3 campeonatos brasileiros seguidos. Ninguém conseguiu isso. Qual que é o segredo, qual que é a receita? É difícil, eu não sei se vai acontecer de novo, mas com certeza é uma briga todo ano, porque a pior coisa para ganhar seguida é quando você ganha um, o jogador se acomoda, a diretoria se acomoda, as pessoas, a comissão técnica se acomoda, e aí entra o trabalho do técnico convencer todo esse pessoal que a vida continua e que você tem que ganhar de novo. Então eu fiquei 3 anos convencendo, não foi brincadeira não, tive alguns problemas até, né, de saúde, porque é muito difícil, os jogadores se acomodam demais, e você tem que estar toda hora lembrando que a vida continua, né? E agora, Livaton, como é que é a emoção de ser homenageado num clube tão grande como São Paulo, ter seu nome pra história e você ver seu nome na calçada? Então, é emocionante pra caramba, né? A gente fica feliz, né? A gente vê, né, o trabalho sendo, né, de certa forma recompensado, né? Isso aqui tem muito assim valor para todos nós atletas, reconhecimento. E ter, né, jogado aqui no São Paulo para mim foi uma grande honra. Eu sou São Paulino, então defender essa camisa aqui para mim foi o máximo. E você vê hoje vários ex-atletas trabalhando no clube. Qual a importância de ter pessoas apaixonadas, que fizeram história, para a formação de novos talentos? Olha, eu acho que todos os clubes deveriam fazer isso, né? Porque a gente viveu aqui isso, né? A gente viveu o gramado, a gente viveu o extracampo. Então, a gente sabe como, né, que funciona. E é super importante, São Paulo tá, né, de parabéns, porque contratou o Raí, tá aí o Lugano, tá aí o Ricardo Rocha, né, pessoas altamente capacitadas para o que eles estão fazendo, e a gente fica feliz hoje que o São Paulo ele volta a ter respeito de novo, né, e eu tenho certeza que São Paulo ainda vai, né, disputar muitos títulos importantes. E a gente fica feliz de ver, né, os companheiros da gente dando certo aí, embarcando cada vez mais nessa profissão aí. Careca, primeiro, muito obrigado por aquele gol em 87, pelo campeonato de 86. Sempre que eu te encontrar, eu tenho que agradecer aquele gol, que para mim, Clube da Fé, naquele momento se materializou. Como é que é fazer parte da história do clube, deixar seu nome num clube tão grande como São Paulo? Poxa, é muito gratificante, né? Porque a gente fazer por tudo aquilo que passou, por todos os jogadores que fez a sua história. E, pô, estou te atrapalhando, cara? Pô, tá ajoelhando assim, tá bem, caramba. Meu Deus, pô, tá bem assim? Nossa Senhora. Mas a gente fica muito feliz, isso é o São Paulo. São Paulo é grande demais, é gigante. Por isso que me sinto honrado de ter vestido a camisa, de ter feito os gols. E acho que tive os meus grandes momentos de artilharia, de artilheiro, de gols bonitos, gol feio. Mas de ter dado alegria a essa nação São Paulina, esse gigante que é o São Paulo, que é a entidade. A gente fica muito feliz de receber essa homenagem em vida. Muitos jogadores, fazia muito tempo que a gente não se cruzava, e hoje, essa noite linda aqui. Legal, bacana. A gente tem que vir mais vezes aqui.
porque é muito bacana. E você está vendo São Paulo, que passou por momentos muito difíceis e parece agora estar no caminho certo, talvez até por conta dessa aproximação com ex-atletas, com caras que fizeram história aqui. Quanto isso ajuda na formação de novos valores? Não, eu acho que essas fases todas faz parte para a gente crescer, para amadurecer, enfim. Acho que isso é normal. A gente tem, como ele, né, o São Paulo, eu tive meus momentos, o São Paulo teve depois geração de Raí, de Kaká, Ricardo Rocha, enfim, Miller, que o Miller ainda pegou, né, uma fase minha, né? Antes também, o próprio do Chulapa, Toninho Guerreiro, enfim, toda uma fase maravilhosa, mas a gente tem que passar, às vezes, por alguns obstáculos para a gente crescer, né, em todo sentido. E não é diferente do São Paulo, é que o São Paulo, assim, eu não sei se acostumou mal, né, talvez o torcedor ganhando sempre, e passamos realmente numa fase ruim, quase aí 2, 3 anos sem, né, assumir uma liderança, e hoje estamos na liderança no Campeonato Brasileiro. Então a gente fica muito feliz, um treinador que também muito competente, corajoso, guerreiro, junto aí com, né, o Raí, Ricardo Rocha, Lugano, enfim, pessoas que são, né, do meio, que sabe, né, vamos falar, é o linguajar, né, do futebol. Isso é legal, é bacana, faz essa aproximação. E isso, quem ganha é o São Paulo, é o torcedor, então a gente fica muito feliz. E é por aí, acho que é o caminho certo, tem muito chão ainda, né, para rolar ainda, até o final do campeonato, mas o São Paulo está no caminho certo. Kaká, primeiro, como é deixar seu nome no São Paulo? E como você vê hoje essa molecada que tem uma formação diferente da sua época, né? E o São Paulo começou de novo a aproveitar a base, mais coisa que nos últimos anos vinha se perdendo. Como é que você vê esse momento? Uma trajetória sua e esse momento novo no São Paulo? Bom, demais ter meu nome aqui eternizado, né, no Morumbi, um lugar que eu considero realmente a minha casa. Não consigo descrever em palavras a emoção que é ter essa homenagem aqui. Hoje o presidente Leco ainda falou que eu sou o mais novo a ser homenageado, então tenho muitos anos para curtir essa homenagem. Os meus filhos, netos possam curtir tudo isso, então realmente muito especial. E com relação à formação, acredito que o mundo em si vive, né, nesse momento digital agora, um momento completamente diferente, e o São Paulo se adaptando a uma formação diferente de atletas, entendendo esse momento e voltando a formar jogadores. Com certeza continua sendo um dos clubes que mais exporta jogadores hoje, em outro momento também do futebol brasileiro, que acaba tendo que exportar muito cedo, mas de certa forma fazendo aquilo que é parte da filosofia do clube, que é a criação de grandes atletas. Ricardo, além de deixar seu nome na história e hoje fazer parte desse corpo diretivo, que muita gente fala, pô, o São Paulo está no caminho certo, eu fui uma dessas pessoas. Como é que é viver esse momento de reconstrução do clube, olhando para trás, olhando para a história? É muito legal. A partir da chegada do Raí, muda muita coisa, é claro. É um ídolo, um jogador admirado por todos nós, jogadores e torcida também, e diretores. Então acho que isso é uma conjunção de vários fatores. Então quando o Raí vem, ele me convida também, né? Ele, apesar de quando ele me chama para uma reunião, eu não esperava que ele iria me convidar para ser o gerente, né? Do futebol. E nessa conversa ele me passa os planos que ele tem para o São Paulo. Eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Uma pessoa amigo, né, em primeiro lugar, mas assim, o que ele quer construir é resgatar isso. É o que é o São Paulo, o que é o torcedor de São Paulo. E como se resgata isso? É claro, com título, mas tem muitas coisas também. É entender o que é o São Paulo. Então, é uma mudança, a gente está 6 meses juntos, né, fazendo um trabalho, a gente sabe que o torcedor está feliz, mas eu sempre acho que é muito pouco. Porque eu joguei no São Paulo campeão, eu joguei no São Paulo vencedor. Então, tudo isso é com o tempo, resgatando. E a gente vê o carinho do torcedor. Eu acho que a maior alegria do Raí, minha, do próprio Lugano, com a chegada do Lugano também, dos 3, né, para fazer parte, e do Aguirre, que foi um ex-jogador também, amigo nosso, jogou comigo, jogou com o Raí, é isso, é ver a alegria estampada no rosto do torcedor são paulino. Né? E quando a gente recebe essa palavra de carinho do torcedor, eu me sinto orgulhoso de um trabalho que está sendo iniciado, mas que tem muita coisa para se fazer. Isso. 2 dos maiores ídolos aqui do São Paulo. Primeiro, começando com o Mineiro, como é que é deixar seu nome na história de um clube tão grande? É um privilégio muito grande, primeiramente uma alegria poder estar aqui, rever os amigos, receber todo esse carinho do torcedor, diretoria, e poder fazer parte de um grupo seleto como foi
em diversas gerações, é algo que é um privilégio que não dá para descrever. Uma alegria muito grande. Foi como fazer aquele gol que em 2005 a bola sobrou ali. O gol foi um detalhe, foi um privilégio, mas um grupo guerreiro, um grupo que se entregou, que buscou marcar a história sem estrelismo. Esse foi o nosso grande diferencial. E Lugano, hoje o São Paulo tem aquela coisa, as tuas glórias vêm do passado. O time olhando para trás, resgatando esses ídolos, ajuda a dar norte para essas gerações que estão crescendo com redes sociais, às vezes não entende o peso de uma camisa? Eu acho não, estou convencido que estas reuniões no clube só trazem energia positiva, só trazem sentido de pertenencia, identidade, só fazem bem ao torcedor, ao clube e principalmente a los actuales jogadores do principal time e também de Cuchilla para olharem e algum dia sonharem com estar aqui hoje, né? Porque só conquistar títulos te traz um pouco este reconhecimento eterno. E só São Paulo também tem a característica de reconhecer, de reunir. Falamos com o Mineiro agora que você só na Europa vê este tipo de reconhecimento, de educação. Estoy convencido que esto estimula y eso ayuda ao time y a la institución ficar cada día mayor y poder soñar con conseguir siendo protagonistas y conquistando títulos, né? Então hoje a gente pode falar, São Paulo está no caminho certo. Eu acho que sí. Independe de un resultado, de un próximo título o no, o fato de você ter a oportunidade de reunir tanta glória, tanto título, tanto homem que passou por São Paulo, porque você vê o perfil aqui do pessoal, tudo gente de bem, com valores. Acho que só traz energia boa e faz que São Paulo tenha uma identidade definida, que o torcedor se identifica. E quando o torcedor se identifica com o clube, vai muito além de um resultado, né? Não tenho o que falar. Dois caras aqui que defenderam e vestiram a camisa. Gente, é isso. Um abração para todo mundo, que a gente já tá ficando sem bateria, mais noite. Mas o Luiz chegou aqui. Olha quem chegou aqui. Ô Luiz, aqui ó, tá o passe e o gol. Como é que foi aí? O passe e o gol. E o meu zagueirão que deu a voadora no Gerard. Gerard nem viu por onde passou a bola. Mas eu tô cheio de Danone, coisa aí. Eu só agradeço a ele, ó. Mineirinho. Tamo junto. É isso. Então tá bom, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.